Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu trago outro vídeo de dicas para vocês. O que é esse vídeo? É como a gente calcula a quantidade de tecido que a gente precisa quando a gente quer fazer a gente tem uma encomenda. Né? Às vezes a gente fica naquela dúvida, acaba comprando tecido a mais ou tecido a menos. Peguei dois exemplos aqui. Peguei o exemplo de um lugar americano, daqueles jogos americanos, né? A gente calcula sempre por uma peça, a gente tem 6 encomendas de 6 lugares, por exemplo. Mas a gente não vai calcular os 6 lugares, a gente calcula um e multiplica por 6. E depois o segundo modelo, o segundo exemplo que eu trouxe é de um suplé, tá? Aquele que vai de baixo, que vai a basezinha, que vai o prato em cima. Então eu fiz um retângulo, digamos assim, né? Simbolizando um tecido aqui, 1,40 por 1 metro. Sempre a gente calcula, né, a largura do tecido de 1 metro. Sempre 1 metro dentro desse aqui, 1 metro pela largura do tecido que a gente vai comprar. Então esse aqui é o nosso, né, daqui pra cá o nosso primeiro exemplo, o lugar americano. Um lugar americano, a medida padrão, assim, né, que se faz mais ou menos, é de 35 por 45. Sendo 35 por 45, eu preciso colocar esse meu lugar americano aqui para saber quantos lugares americanos eu consigo fazer no tecido de 1 metro por 1,40. Mas aqui tem um detalhe, eu não vou colocar esse meu 35 por 45 aqui, colocar um do lado do outro, porque eu não vou ter margem de costura. Então, o que eu faço? A gente vai colocar nesses 45 por 35 aqui, os 5 centímetros. Então, vamos fazer, digamos que aqui tenha 5 centímetros. Aí, então, eu vou fazer isso aqui. Tá meio grande, né, esse meu 5 centímetros, mas não importa. A gente vai fazer aqui um exemplo que seja 5 centímetros a mais a toda a volta, tanto de largura como de comprimento, aqui assim. Então aqui ele ficou, né, um exemplo, tá pessoal? Essa minha régua não tem, esses riscos que eu fiz não tem nada a ver com, aqui não tem 1 centímetro, não tem meio centímetro, é meio a olho, é só pra gente entender mesmo. Então aqui de 45 centímetros, ele ficou com 50 centímetros. 35 mais 5 que eu coloquei aqui, ele ficou com 40 centímetros. Então agora como é que eu faço? Eu tenho um retângulo de 50 por 40, quantos eu consigo fazer aqui dentro? Então aqui eu fiz um risco aqui de 10 centímetros, simbolizando 1 metro. E aqui eu fiz um risco, né, ali em cima de 14 centímetros, simbolizando 1,40 m. Então aqui, se a medida maior que eu tenho aqui é 50 centímetros, e aqui eu tenho 1 metro, né, 50 mais 50 daria 1 metro. Então aqui eu pego a metade, ó, 5 centímetros, né, porque os 10 centímetros eu simbolizo que é 1 metro, então eu pego 50 centímetros aqui, 5 aqui, tá? E aqui vamos fazer de novo 5, porque eu gosto de fazer isso para não sair torto. Então aqui, ó, eu já tenho a metade do meu tecido, né? Aqui eu já tenho esse comprimento aqui. Agora vamos ver essa altura aqui, ele é 40 centímetros. Aqui eu tenho 1,40. Então, o que eu faço? Eu pego, né? Vou lá para minha calculadora, aqui eu vou pegar do meu computador, que tá aqui na frente, e vocês peguem aí a calculadora de vocês. 1,40 dividido por 40 vai dar 0,03. Vai dar 3, né? Porque 3 vezes 4 é 12. Então, 1,20 m, né? A gente vai, né, fazendo a conversão aí. 3 vezes 4, 12. E aqui, no caso, tem 1,40 m, seria 14. Então, aqui, 3 vezes 4 cabe 3 aqui. Então, a gente faz aqui, ó. Até o 4 é 1. Depois, mais 4 é 2. E mais 4 é 3. Então, aqui de novo, é 8 e 12. 4 mais 4 mais 4. Agora, a gente vai fazer isso aqui. Aqui e aqui. Então, quantos lugares americanos cabe dentro desse meu
1 metro por 1,40, cabem 6. Essa parte aqui, ela sobra. Ela sobra de tecido. Então, aqui cabem, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já dá um joguinho americano. Então, em 1 metro de tecido, eu consigo fazer 6 lugares americanos. Um joguinho um jogo americano completo, tá bom? Agora, como que a gente vai fazer um suplé se ele é redondo? Como eu vou calcular uma peça redonda dentro disso aqui? Não tem como. Tem como. Por quê? A gente vai tornar ele quadrado. Aqui, assim. Aqui, vamos fazer assim, meio a olho, depois a gente acerta ali, tá? Pega a régua, passa rente aqui, depois rente ali e rente aqui, tá? A gente vai pensar nessa peça não como uma peça redonda, a gente vai pensar numa peça quadrada ou retangular, como aqui. Então, aí agora, o que a gente vai fazer? Aqui tem 35 centímetros de diâmetro, aqui esse redondo aqui. Mas, eu não quero que seja 35 por 35, porque, obviamente, eu tenho que ter aqui a margem de costura, tá? Aqui a volta, vamos fazer pontilhado dessa vez. Então, eu coloco 5 centímetros a mais. Se vocês acharem que 5 centímetros é pouco, coloquem 10, 8, né? Aí, na hora de calcular aqui dentro do tecido, vai ficar um cálculo diferente. Então, eu coloquei mais 5 centímetros aqui, então eu fiquei com 40 aqui e 40 aqui. Aí, eu faço a mesma coisa aqui. Aqui tenho 1,40 m, né? 4, 8, 12. Aqui. 4, 8, 12. Vamos ver quantos flare eu consigo fazer aqui. Nesse 1 metro de tecido por 1,40 de largura. Se conseguir um tecido de 1,5, nossa, daí perfeitíssimo, né? E aqui é 40, só que aqui eu tenho 1 metro, então aqui 4 e 8. Aqui, 4 e 8. Vamos lá, fazer o nosso risco perfeito. Aqui e aqui. Tá? Então, isso aqui é sobra de tecido, isso aqui é sobra de tecido. Então, eu consigo fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consigo outro conjuntinho. Esse aqui é o cálculo base, então, para vocês chegarem lá. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Aprendido como é que a gente chega na quantidade de tecido. Não tenho medo de fazer desenho, como a gente gosta de dizer assim, ah, não entendeu? Quer que eu te faça um desenho? Sim, eu quero que faça um desenho. Qual é o problema? Né? Isso não é burrice, isso é ter segurança no que a gente faz. É melhor fazer um desenho e comprar certinho, não gastar dinheiro, porque R$1 já é dinheiro, né? A gente perde R$1 às vezes é o lucro, faz parte do lucro, não dá pra perder. Então, a gente não compra nem a mais, nem a menos, tá bom? Um beijo no coração de vocês, então, e até o próximo